Acabei apertando o stop em vez do pause, mas vamos lá. Então, gente, continuando, a violência imprópria é aquela que reduz, né, a possibilidade de resistência da vítima. E a violência presumida é aquela que não é a real, que se presume, que não fica marcas, enfim. Bom, então, mais uma situação. Não caberia o acordo de persecução penal no caso de violência ou grave ameaça. Que mais? É interessante, gente, dizer que os crimes muito graves, é um pouco relativo isso, tá? Não caberia o acordo. Então, assim, eles entendem que o acordo, ele deveria ser de tal forma necessário e suficiente, né, para reprovação ou prevenção do crime. Então, aquela medida que vai ser tomada, né, no sentido vai estar reprimindo, tá tudo certo, né? Não é cabível nos casos de transação penal, porque se a gente tem a possibilidade de ir lá no juizado especial, naqueles crimes de pena máxima de 2 anos, né? Então, já tem lá a previsão na lei do juizado, na lei 9.099, lá no artigo 61, a possibilidade de transação penal. Então, se utiliza essa benesse, nos casos de violência doméstica, como eu já falei pra vocês, né? Não há possibilidade também de acordo, né? Quando não é o caso de arquivamento, eu tô retomando aqui porque eu fiz as anotações, tá, gente? Porque é bastante coisa, né? Quando não é o caso de arquivamento, claro, de repente já, sei lá, prescreveu, já decaiu, aí a gente tem vários casos, né? Sei lá, não tem prova da materialidade, da autoria, enfim, né? Alguma coisa assim bem explícito que na verdade levaria aquele inquérito, aquela investigação para o arquivamento, né? Que mais? No caso de que o réu seja reincidente naquele mesmo crime, né, de forma habitual, reiterada, ou mesmo um profissional da área, né, salvo nos casos de crimes que eles consideram daquele princípio da insignificância, né, mas a lei traz essa ideia de cometimento de crimes reiterados ou profissionalmente falando, enfim, a vida da pessoa, né, profissionalmente falando, é praticar determinada conduta criminosa. Então, nesses casos, também não poderia utilizar o acordo de não persecução penal, né? Quando já tem aceito transação ou suspensão condicional do processo, né, em outro processo de mesma situação, de mesmo crime, né, de mesmo tipo penal, também não poderia se colocar. Gente, esses casos de arquivamento, reincidência, né, de habitualidade, de ter já aceito transação ou suspensão condicional do processo, e também a questão da confissão, que eu já vou falar agora, são requisitos mais subjetivos. A questão da violência, né, de ser um crime não tão grave a ponto da reprovação ali não ser cabível, e a questão do tempo, né, de 4 anos a pena mínima, são requisitos que eles chamam de objetivos, tá? O último requisito é a questão da confissão, e eles entendem que tem que ser uma confissão, claro, voluntária, formal e circunstanciada. Existe um certo debate a respeito disso, né, se esse requisito subjetivo não seria inconstitucional, tá? Tô tomando um cafezinho aqui, porque, né? Por quê, gente? Porque se tu tá exigindo que a confissão seja voluntária, mas de tal modo que é muito mais interessante para aquele investigado ou para o acusado fazer o acordo proposto pelo MP do que realmente começar, né, toda a instrução processual, todo o desenrolar processual, tipo, essa voluntariedade fica um pouco assim quebrada, vamos dizer assim, né? Fica um pouco questionável, no mínimo, né? E a questão da confissão circunstanciada, tem vários doutrinadores, o Auri Lopes é um deles, que fala sobre isso, o Rogério Sanches também é outro, que fala que talvez seria um exagero inquisitorial. Em que sentido? Porque, gente, a confissão circunstanciada significa dizer que a pessoa que vai confessar tem que confessar, dar detalhes, dar nome, meio que guardar as devidas proporções daquela levada da delação premiada, sabe? Que seja interessante essa confissão pro promotor,
né? Então, existem alguns questionamentos sobre essa questão da confissão ser circunstanciada, né? Gente, quanto à questão do descumprimento do acordo, né? Só para colocar ali colocar para vocês, né? As possibilidades do acordo, tem várias possibilidades. Será que eu coloquei aqui, gente? Acho que eu nem coloquei aqui nas minhas anotações. Mas enfim, a ideia do acordo é assim, reparar o dano, né? Pagar, devolver alguma coisa que foi. Eu vou fazer essa expressão, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Mas não necessariamente furtada ou roubada, pode ser outras coisas, desvio e tal. Mas, né, então a devolução disso, tem várias vertentes. Dá uma olhadinha lá no 28A, que tem quais que são esses requisitos. Como eu falei, os parâmetros estão com base ali no 44 do Código Penal. Serviço à comunidade, enfim, tem um monte de coisa, né? Então, esse acordo, se ele for descumprido, gente, tem toda uma análise de o que vai acontecer. Se a gente pode utilizar aquela confissão do réu, que é uma exigência, né, que é um requisito subjetivo, para de repente o promotor entrar com a denúncia. Claro, dentro ali do período da prescrição do crime, né? Mas então, se seria possível o promotor utilizar essa confissão circunstanciada, formal, blá blá blá, ou não, se houvesse um descumprimento. Claro que os promotores e a galera que tem um pensamento um pouco mais punitivista, né, não tão garantista, mais legalista, positivista, vai entender que sim, o promotor poderia utilizar essa confissão. O pessoal mais garantista, com uma vertente mais de defesa dos direitos humanos e tal, vai entender que não, né? Que teria que então reabrir todo o processo, reabrir a investigação, começar do zero, né? Mas que poderia minimamente, esses todos concordam, utilizar essa confissão como uma atenuante, lá na previsão do 65, 3D, acho que é mais ou menos isso, né? Bom, gente, o acordo, ele pode ser feito, então, tanto através de uma coisa assim mais, não vou dizer informal, tá? Mas não precisa ser uma audiência assim, necessariamente, mas precisa sim de uma audiência depois para que tenha a homologação desse acordo, né? Com a presença, então, do defensor, do promotor, do juiz. Claro, é o juiz que vai homologar, né, gente? Tanto que, se o juiz não concorda com o acordo, ele não homologa, a gente pode entrar com o quê? Com que recurso? Com reze. Lá no 581, gente, inciso 25, CPP, né, existe a previsão nova, então, de que quando o juiz não homologa o acordo, a ANPP, é possível a gente entrar com reze, tá? Gente, então, né, homologando, nessa audiência é feito um certo controle de legalidade, que quem faz é o juiz, né? Cabe acordo de não persecução penal nas ações privadas, gente? Por exemplo, uma ação de um crime contra a honra, né? Pode, tá? Entende-se que pode sim, né? Abre vista pro MP, para que o MP faça então o oferecimento e a vítima ou seu representante legal concorde com isso, né? Que mais? Tem que dar o aceite. Só para vocês terem uma ideia, já finalizando aqui o nosso vídeo, nos Estados Unidos, de 90 a 95% dos processos investigativos, não vou nem dizer processo criminal, que daí é depois, né, de ter citado, se resolve pelo plea bargain, né, ou plea bargain, que é mais ou menos essa lógica do ANPP, tá? Então, para ver como é uma lógica totalmente diferenciada. E se eu falei para vocês no iniciozinho do vídeo, do primeiro vídeo, que 80% dos nossos crimes, né, do Código Penal, previstos no Código Penal, cabem o acordo, então a gente quase que está encaminhando para isso, né? Só que a diferença é que os promotores lá nos Estados Unidos são eleitos, né? Enquanto que aqui os nossos são concursados. Às vezes a gente nem sabe quem são os promotores, né? A população mesmo, né? Então, eles buscam muito lá nos Estados Unidos um certo índice de condenação, né? E isso pode ser muito interessante, no sentido de querer uma reeleição diferente aqui, né? No Brasil, que não existe essa busca desse alto índice de condenação, como se isso fosse uma pontuação para quem foi o melhor promotor ou não. Mas, gente,
Os recados que eu queria dar a respeito do acordo são estes. Eu estou pensando que deu, somando os 2 vídeos, em média 20 minutos. Eu tô pensando em disponibilizar isso no Instagram, que daí alcança um maior número de pessoas. E também eu vou deixar daí depois no YouTube. Eu vou carregar e disponibilizar no YouTube e mandar pro sisteminha de vocês. Tá bom? Qualquer dúvida, mandem, vocês têm meu contato, né? Instagram, WhatsApp, meu e-mail, recado no Unimestre, o que for, tá? Estou à disposição de vocês nessa quarentena, né, gente? Vai dar tudo certo, fiquem em casa, tá bem? Tudo de bom. Beijo.